A aula começou agora? Isso. Agora começou a gravar, legal. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês, a nossa aula vai ser um pouco diferente, tá? Nós vamos ter praticamente pouquíssimos encontros síncronos, talvez só esse, talvez mais algum no meio, dependendo como for, tá? O que acontece? Eu conversei com o professor Juliano, tá? Ele concordou, a gente, na verdade, tem essa ideia do ensino remoto que a gente está fazendo, né? Tem muita gente que, não sei se é o caso de vocês, alguns estão com outras atividades, estão trabalhando, é difícil de conseguir acompanhar. Né? Mesmo com a aula gravada, a gente tem tentado umas abordagens diferentes. Eu não sei se alguém daqui a pouco entrou no Moodle, já deu uma olhada mais ou menos no primeiro vídeo que eu gravei. Tá? A ideia da disciplina, o ideal, tá? No mundo ideal seria a gente estar no laboratório, vocês mexendo nos micros, limpando, desmontando. A gente teve a oportunidade de fazer nas primeiras aulas, mas a gente não conseguiu, infelizmente, aprofundar. E agora nós temos que ver isso à distância, não tem muito o que fazer, né? Já estamos aí atrasados, você tem que encerrar esse segundo ano para iniciar o terceiro, já também está atrasado. E a gente tem que concluir essa disciplina de alguma maneira aí à distância. Então, o que a gente pensou? Até para ajudar o pessoal que está com outras atividades, tá? A ideia dessa disciplina é, inicialmente, dependendo do andamento dela, claro, ela ser completamente à distância. O que isso quer dizer? Vocês não vão precisar ter essa obrigatoriedade de vir e entrar esse horário para ter os encontros síncronos. Talvez para alguns seja melhor, talvez para outros nem tanto, mas como que vai funcionar a aula, tá? Eu vou apresentar aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos como é que tá. Vou compartilhar minha tela aqui, minha tela secundária. Aí acho que tá aparecendo para vocês, né? Sim. Beleza. Basicamente é o seguinte, ó, cada semana eu já fiz alguns vídeos, tá? Em algumas aulas, outras têm só atividades. Mas eu tentei fazer uma pegada um pouco diferente, tá? Por exemplo, como é que eu vou mostrar montagem de hardware para vocês? No primeiro momento, eu pensei em ir lá no laboratório, gravar, montando, gravar, fazendo. Mas, sendo honesto, eu imaginei no lugar de vocês, eu acho que é um conteúdo chato de ficar olhando aquele. Ah, e daí vocês passam, limpam o contato, aí vocês. Além disso tudo, as câmeras que nós, professores, temos não são câmeras tão boas, né? A gente não consegue fazer um conteúdo de tanta qualidade. O celular, se muito, vai ter uma câmera digital, né? Dependendo do professor. Então, eu tentei uma abordagem diferente. Espero que vocês gostem. Por exemplo, aqui tem um vídeo que seria referente à aula de hoje, tá? É um vídeo, não sei, deve ter uma hora e pouquinho, onde eu peguei não sei se vocês já ouviram falar desse MW Informática, é um canal de YouTube que fala bastante de hardware, tá? Talvez alguns já conheçam. E o que eu fiz? Eu peguei uns vídeos principais dele montando, desmontando, fazendo situações que têm a ver com a aula e faço eu reagindo a essas situações. Quando tem algum ponto importante, eu pauso o vídeo, comento, não, isso aqui ele fez por causa disso, eu tento encaixar o conteúdo da aula dentro de uma pegada mais YouTube, assim, com uma ideia de visualização mais YouTube, para não ficar aquela aula, ainda mais um conteúdo que deveria ser prático, sendo passado à distância, né? Então a ideia é fazer uma coisa um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui a ideia é vocês verem essa aula para a gente reforçar, né, aquela ideia de montar a questão de... ótima ideia, Pedro, vai funcionar bem hoje. Pedro disse que lavou a CPU na cozinha, na pia da cozinha. Vai funcionar bem. Provavelmente. Confia. Mas, enfim. A ideia é vocês verem o vídeo e fazerem a atividade. Essa primeira semana, como é a primeira que a gente está fazendo, a ideia é só vocês, se vocês se lembrarem, eu tinha passado alguns exercícios que era para vocês guardarem, que valeria a nota no final. Então, esses exercícios, eles estão aqui de novo, os mesmos exercícios, tá? E aqui vocês vão enviar eles. Isso aqui seria uma atividade inicial para a gente começar a se ambientar com esse tipo de ensino. Né? Então, vocês olham o vídeo e respondem os exercícios. Tá? Mas a princípio, coisas que vocês já viram. Quem já fez lá no início do ano passado, já deve ter ele pronto, então não vai ter problema. Mas é bem simples, tá? Se precisar, o material desses exercícios estão aqui no início, essa lista aqui.
baseado nesses slides, mas a princípio vocês já deveriam ter pronto. Tá? Qualquer dúvida também pode entrar em contato que a gente conversa, certo? Então, por exemplo, a primeira aula vai ser isso, a outra aula vai ser um slide e um questionário, que também esse questionário vale nota, importante. Aqui não está aparecendo ainda para vocês, tá? Mas isso aqui vai ser um trabalho que vocês vão fazer sobre computadores, que a gente já tinha iniciado ele lá, a ideia era apresentar, mas nesse vai ser fazer um formato de artigo, porque vai ser mais complicado de apresentar, né? Depende da câmera, da conexão de vocês, então para facilitar eu optei por fazer um artigo. Aí aqui tem um outro vídeo de reação, fazendo upgrade no notebook, coisas práticas, né? E aqui seria o final da primeira etapa, a parte de supercomputadores. Aí aqui como montar um PC Game, enfim, todos esses vídeos vão estar disponíveis para vocês nas semanas. Eu estou mostrando antecipadamente e já para vocês já verem mais ou menos como vai ser a pegada. Então vai ser, alguma aula vai ter vídeos que eu já gravei, que já estão prontos, cara, de reacts ou de passo a passo aqui, por exemplo, eu quero montar o meu PC. Como que eu faço? Eu tenho que comprar essa peça, e eu tenho que fazer com que elas sejam compatíveis, né? Eu não posso comprar as que eu acho melhor e na hora de montar não vai dar certo. Então vocês vão saber montar, vocês vão saber montar um PC gamer, montar um PC de uso geral, né? Como escolher esse tipo de equipamento. Aí aqui tem uma parte um pouco mais teórica e daí aqui um trabalho final. É para ser bem simples. Acho que o Pablo já viu o vídeo ali, os vídeos estão no meu canal, né? Para quem. Meu canal, né? Só minha conta do Google. Quem vê parece que eu tenho um canal no YouTube, super youtuber, né? Na verdade, é só o meu perfil do Google mesmo, que eu entro no YouTube, eu pei lá os vídeos mesmo. E daí tem algumas dicas ali, se vocês quiserem ver. Eu tentei achar coisas que possam ser mais úteis para vocês também, né? Uma vez que a gente não vai conseguir mexer tanto nos equipamentos, então tem essa ideia de ter aula completamente à distância. Se eu sentir, o pessoal está com dificuldade aqui, eu posso marcar antecipadamente uma aula síncrona. Mas, a princípio, vocês não precisam entrar nessa aula nesse horário, tá? Desde que se vocês quiserem fazer no sábado às 2 da manhã atividade e enviar, para mim não tem problema. Não, eu vou aproveitar esse horário e fazer atividade. Também não tem problema. Contanto que vocês me entreguem, né, as atividades, eu consigo avaliar vocês e tá tudo certo. O que vocês acham dessa abordagem? Bom, ruim? O que parece para vocês? Acho que o senhor está sendo muito legal. Tipo, um dos melhores professores nessa etapa. Muito compreensivo, adorei. Eu concordo, achei bem da hora. Eu tentei fazer uma pegada que eu penso, o que me atrai na hora de ver um vídeo? Vou fazer algo no YouTube. Eu sou uma pessoa que assiste muito YouTube, né? Vários conteúdos, então eu vou tentar fazer o que me prende, o que me faz ficar 30 minutos vendo um vídeo no YouTube? Um podcast, ou seja lá o que for. Uma coisa de um react, um negócio assim, uma pegada nesse... Até um clickbait, se vocês verem, eu mudei o nome desse vídeo. Professor Errad, youtuber famoso de hardware, veja o que aconteceu. Eu mudei para tentar deixar mais clickbait para vocês assistirem, né? Enfim, então, a ideia é mais ou menos essa, tá? O que eu fiz também para ver se motiva um pouco vocês? Nós temos agora nessa disciplina, eu acho que, não sei se vocês já tiverem outra, mas eu estudei como fazer isso aqui. Nós temos emblemas. O que são os... perdão, tem que me logar de novo, peraí. Aqui, nós temos emblemas. Então, conforme vocês forem fazendo as tarefas, vocês ganham essas... Aqui tem gente que já fez, aqui, 5 pessoas já fizeram concluir a lista de exercícios, que ganha essa tarefa First Blood aqui. Aí, por exemplo, aqui essas pessoas já conseguiram. Por exemplo, eu venho aqui, se eu entro no perfil do João, por exemplo, já aparece aqui o emblema. No final, eu fiz isso em outra disciplina, deixa eu mostrar como fica no final. Por exemplo, PDM aqui. Essa é do 4º ano, essa disciplina. Deixa eu só mostrar aqui. Só para abrir um parênteses, né? Vamos pegar, teve uma pessoa que conseguiu ganhar todas, né? Por exemplo, vai ter um emblema que só ganha se concluir todos os outros, né? Como se fosse, para quem joga aí, vai entender o que chama de platina, ou completar, enfim. E daí, por exemplo, entra no perfil da pessoa, por exemplo, no caso da Maria, aqui no 4º ano, aparece todos os emblemas para que ela conquistou no campus. O mesmo vai aparecer para vocês, contanto que vocês façam todas as atividades. Eu vi que teve um chat ali, eu perdi, deixa eu ver se ia me dar... Sim,
Eu não tenho certeza se ele foi aluno do professor Marcelo na Facate ou no IFE em Gravataí. Porque o professor Marcelo, no início, ele deu aula no IFE de Gravataí, antes de vir para o nosso campus, né? Mas eu já tinha ouvido, sim, eu tinha ouvido falar que ele já foi aluno do professor Marcelo, sim. Agora, não sei te dizer exatamente onde. Tá? Então, aqui estou vendo que o pessoal alguns já fizeram alguns emblemas. Então, isso também para dar uma motivação a mais para vocês fazerem aí, vocês podem, enfim, colecionar, ter esses selos de que concluíram a disciplina com sucesso no perfil de vocês. Certo? A princípio, hoje é para ser essa primeira conversa, é para ser bem curta mesmo, tá? Não é para a gente ver nada de aula, o objetivo é que vocês vejam e consigam aproveitar a melhor maneira o conteúdo. Novamente, como a ideia é só remoto, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas, não estou conseguindo, estou com problemas, não estou conseguindo avançar, me avisem, entrem em contato comigo que a gente marca um horário, podem entrar na sala, aqui a gente conversa, ou podem mandar um e-mail, se é uma dúvida mais simples, que não precisa do vídeo, né, de fazer a reunião mesmo, que a gente vai tocando assim. Pro 4º ano eu já fiz esse teste, funcionou bem, o pessoal gostou, espero que vocês também gostem. E de minha parte é para ser bem rápido, é isso. Eu não sei o que vocês acham, querem adicionar alguma coisa, dar uma sugestão. Um de cada vez, pessoal. Pablo, a princípio, gostou? A princípio, parece que assim vai ser mais de boas pra fazer. Mais tranquilo, né? Novamente, né? O ideal era a gente estar mexendo nos micros, né? Mas como, não tem previsão de voltar, infelizmente. Não sei se vocês... Porque, na verdade, nós professores também, às vezes, ficam um pouco isolados, né? Eu não sei qual a situação, mas a última informação que eu tenho é que, pelo menos até o final desse bloco, digamos assim, da gente terminar esse ano de 2020, a gente não volta. Ou seja, algo em torno de agosto, ali, início de setembro. Então, para não dizer que eu não vejo os professores há tanto tempo, hoje, inclusive, foi o dia de vacinação, os professores do IFE estava todo mundo lá em Sapiranga, no Parque do Imigrante, lá fazendo a vacinação. Eu encontrei um que outro na fila, assim, mas muito rapidamente. Mas, enfim, pessoal. O Miguel, na verdade, não é aquele MW de Canoas, assim, de Três Coroas. Esse do YouTube, ele é pelo menos eu vi ele falando que era de Canoas. Agora fiquei na dúvida, João. Vou ser sincero contigo. Eu também não sei no detalhe, mas isso é o que eu ouvi, né? Que ele tem uma MW em Canoas, mas não sei se é ele. Tu falou com ele, entendi. Entendi. Bom, mas de qualquer maneira, para quem não. Se tu conhece o conteúdo dele, tu vê que os vídeos são bons, são bem feitos, né? Tem uma boa qualidade. E para quem não conhece, eu acho que é um canal legal. Eu até coloquei as questões de colocar os créditos, né, no canal dele. Porque mesmo os vídeos que a gente não vê em aula, daqui a pouco vocês podem ter curiosidade, entrar lá, dar uma olhada. E tem bastante coisa legal, tá? Ele fala o conteúdo. Mesmo ele falando, às vezes em tom de brincadeira, ele é bastante sério no conteúdo, assim. O que ele fala realmente bate com o conteúdo da área. Beleza, pessoal? O que mais? Oi, pode falar. O que ia no caso, o que ia faltar de prática, assim? No caso, notebook, né? Vocês não chegaram a ver notebook, né? Não. Se eu não me engano, a última coisa que a gente fez foi montar os PCs só. Faltaria montar e desmontar o notebook. Na prática, né? E também, geralmente, eu gosto de fazer uma prova final na segunda etapa, né? Que seria bem no final. Por exemplo, a primeira parte seria só questão de montar, desmontar, digamos assim, não bem uma prova, mas um trabalho que às vezes fazia até em dupla, de montar e desmontar tudo. Aí, porque isso aí é uma coisa de repetição, tá? A questão da manutenção da montagem é repetição, não tem muito o que fugir disso. Então, no final da segunda etapa, a prova dava um trabalho um pouco mais extenso, durante 1 ou 2 aulas, onde vocês tinham que desmontar tudo, limpar tudo, montar de novo, instalar o Windows
E dependendo como o semestre vai, se desse tempo, eu tentaria fazer uma rede simples ali, compartilhar arquivos de um micro para o outro. Mas eu não dou sempre essa parte final, porque eu vou estar misturando com o conteúdo do professor Rafael, né? Eu não quero invadir o conteúdo dele. Mas mais para vocês fazerem do zero, né? Desde desmontar e montar um computador até instalar ele e colocar ele numa rede, por exemplo. Então, talvez mais essa parte do notebook mesmo que ia acabar faltando. Né? E tem a parte de formatação que eu coloquei aqui. Tem bastante conteúdo, tá? Cadê? Aula sobre formatação. Eu fazia também uma atividade prática de formatação em baixo nível. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão entender melhor. Mas de maneira resumida, tá? Formatação de baixo nível. Uma coisa é tu formatar o Windows pelo CD do Windows, ali pelo pendrive, enfim. Que é uma formatação mais simples, que é bem rápida. Para quem já fez, para quem já acompanhou, já viu. Talvez em sistemas operacionais, pode ter visto, ou já viu por fora mesmo. Uma formatação que tu coloca lá, olha, se dá 5 minutos, 10 minutos, ele formatou, daí eu já começo a instalar. Na prática, aquilo não é uma formatação. Ele só faz o seguinte, ó. O HD nada mais é que tem os dados lá e tem uma tabela, um índice, digamos assim, ó. A foto X está aqui, o jogo Y está aqui, a pasta Z está aqui. É um índice, entendeu? Para onde estão os arquivos de vocês. Aquela formatação do Windows, ele só apaga o índice. Ele só apaga o índice e tu não sabe onde está mais os arquivos. Mas um especialista, uma pessoa com um programa de recuperação de dados, ele consegue acessar os arquivos. Porque eles não foram apagados, entendeu? Eles estão lá ainda, eles só estão sem referência. Entende? Então, a formatação de baixo nível, para que ela serve? Ela vai apagar tudo, ela vai a nível de bit e apagar cada bit para não ter como recuperar. Ah, não tem. Sempre aparece um chinês com uma ideia lá e descobre uma maneira de recuperar. Mas, assim, até onde eu saiba, quando tu faz uma formatação de baixo nível, dependendo do algoritmo usado, e ali naquela apresentação fala alguns, é muito difícil, para não dizer praticamente impossível de recuperar. Certo? Porque tem algumas formatações que a formatação de baixo nível ela não só apaga, tá? Ela mistura o que tem lá dentro, ela apaga, ela grava coisa, dela apaga de novo, justamente para o cara não conseguir buscar formatações atrás, entendeu? Então tem algumas ali que eu até não conseguia mostrar em aula porque ela demorava 5 horas para formatar um HD de 80 GB, por exemplo, para ter uma ideia. Porque ela fazia várias tarefas ali de forma a apagar o dado mesmo, apagar o dado com garantia, digamos assim, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que pode faltar essas duas partes. Não sei se alguém tem mais uma dúvida nesse sentido. Nessa parte de formatação, vai aprender também a fazer backup? Sim, aprende. Aqui fazer o backup, por exemplo, aí depende muito do teu contexto, né, da tua estrutura. Pode fazer um pendrive, mas daqui a pouco o pendrive não cabe. Tem como fazer, tem as ferramentas do Windows, eu até posso procurar um conteúdo nesse sentido e colocar lá mais para vocês também, em algum tempo até aquela aula. Vou ver se eu procuro e coloco, mas tem algumas ferramentas nos Windows mais novos hoje que tu consegue, digamos assim, reinstalar e manter os dados. Entendeu? Eu posso colocar alguns exemplos lá para vocês, mas geralmente, por experiência, quando eu preciso formatar alguma coisa, eu geralmente acabo usando, ou eu tenho uns HDs parados aqui que eu uso de backup, eu conecto o HD e transfiro para aquele HD, por exemplo. Seria a maneira mais simples e mais garantida, né? Porque daqui a pouco tu está testando, confiei no Windows de fazer meu backup, aí deu um problema no backup e perdi tudo. Puxa, eu não posso confiar numa ferramenta que às vezes pode falhar. Então, o que eu faço? Eu conecto um HD, pensando num desktop, né? Conecto um HD nesse micro, ligo ele, vai aparecer 2 HDs lá no meu computador, eu copio todos os dados para outro HD e resolvo. Assim, seria uma maneira mais garantida, né? De fazer, ou se for pouca coisa, um pendrive, daqui a pouco resolve também. Certo? Mas, a princípio, questão de backup é simples, mas eu posso colocar sim, coloco um material lá, porque sempre é interessante ter mais alguma coisa. Mais alguma dúvida? Não? Eu vi que alguém entrou agora.
Só para resumir, então, né, para todos terem a mesma informação. Então, a ideia da disciplina é nós não termos encontros síncronos, nós estamos tendo esse para vocês entenderem como é, tá? A ideia é que vocês façam as tarefas ali, se tiverem dúvidas, me contatem, né? Na sexta que vem não precisam entrar nesse horário. Então, contanto que vocês façam a atividade, né? Vejam os vídeos, respondam os questionários, façam os trabalhos, não é para ter maiores problemas, tá? Mas se tiverem alguma dúvida, não ficou muito claro, não ficou muito fácil de entender, entre em contato comigo, pode ser pelo e-mail, pode ser ali direto pelo Moodle também, não tem problema, que a gente conversa, a gente pode marcar um horário aí de atendimento, alguma coisa, não tem problema. Beleza? De minha parte é isso, pessoal. Se mais alguém tiver uma dúvida, mais alguma coisa, fico à disposição. Acho que era isso. Eu vou parar a gravação e colocar esse vídeo lá, caso alguém não tenha conseguido ver.